E aí, pessoal? O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu queria ter trazido aqui pro canal antes e que permeia a minha vida inteira, que é a leitura, são os livros. Eu sou filha de uma pedagoga e a mamãe sempre incentivou muito a leitura. Aliás, de tudo incrível que a minha mãe fez por mim, me ajudar a criar o hábito da leitura é uma das coisas que eu mais valorizo, porque a leitura é um hábito, acredita em mim. Assim como vários outros, a gente pode formar leitores. Eu incentivo demais a leitura porque eu acho que através dela a gente consegue ter conhecimento. E conhecimento é um negócio sem preço. É dele que a gente tira a nossa capacidade de opinar e a nossa capacidade de ver o que é bom ou o que é ruim para nossa vida e para o nosso entorno. E afinal de contas, o que a gente faz para o nosso entorno volta para nossa vida e aí é um ciclo sem fim. Eu fui uma criança muito simples, eu já falei em alguns lugares, algumas vezes, já falei um pouquinho sobre essa minha infância, essa minha adolescência, criada só pela mãe, a minha mãe trabalhando muito. E aí a gente não tinha como comprar livro novo. Naquela época, eu tenho 42 anos, livro era uma coisa bem mais cara do que é hoje, ainda é. E a gente era grande frequentador de sebo. Em Belo Horizonte tinha um sebo muito conhecido, a gente ia e tinha uma cesta assim na entrada do sebo, que eram os livros mais em conta, até livro por quilo a gente já comprou, e o que caía na minha mão eu lia. No final das contas, esse hábito foi maravilhoso, porque se eu conheci o Sandro, foi por causa de um livro. Se você não sabe dessa história, porque você não assistiu o nosso vídeo ainda, clica aqui no link e que você vai ver um pouquinho da nossa história, que foi o livro Negro do Capitalismo. Como frequentadora de sebo, até dá o gancho pro primeiro livro que eu vou contar aqui pra vocês. A minha paixão por muito tempo foi biografias. Por que biografias? Porque a biografia, ela conta a vida de uma pessoa com o pano de fundo de uma época, de uma história no mundo. Então você aprende duas coisas. Você aprende sobre a vida daquela pessoa, sobre o que ela passou, sobre os caminhos que ela percorreu e aprende também sobre história. Acredite em mim, a vida real, às vezes ela é muito... Às vezes não, ela é sempre muito mais interessante do que a ficção. A primeira biografia que eu quero indicar aqui, que eu acho que todo mundo devia ler nesse nosso momento, é Maria Antonieta, a rainha da França, que era rainha quando aconteceu a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi um grande momento na França de modificação, de acabar com os privilégios da burguesia, para olhar para o trabalhador com respeito. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa reverbera na França e nos direitos dos trabalhadores até hoje. Mas olha que incrível, essa biografia aqui, ela é muito antiga e o primeiro dono dela, olha, tá assinado Hélio Bandeira de Mello, 14 de fevereiro de 1957. Eu piro. Sabe aquele cheiro de livro, assim? Isso é uma delícia. Eu aprendi muito sobre história lendo biografias. E aí eu vou dar outro exemplo de biografias. Eu gosto muito de música popular brasileira, então eu acabei lendo a biografia do Vinícius de Moraes e um livro que chama O Livro de Ouro da MPB, e também tem um sobre a Bossa Nova, que não são biografias, porque não são de pessoas, mas são assim uma radiografia de uma época. Então você começa a entender a música e o que aconteceu politicamente naquela época através da música. Olha que coisa bacana. E olha que biografia, eu ia falar só dessa, tá? Eu acabei trazendo mais uma. Olha esse daqui, Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Você consegue entender muito sobre as descobertas da física e da matemática, mas sobre a ótica da história do Einstein. E você sabe o que é mais incrível você ler a história dele, a história real do Einstein? Que você começa a entender que ele só falou depois dos 3 anos de idade, que ele foi considerado pelos professores um aluno muito ruim, que ele não ia ser nada na vida dele. Einstein, gente, Einstein é só o Einstein, um cara que revolucionou a física. Vale a pena ler também. Eu vou mostrar mais um, mas ainda dentro desse contexto de biografias. Então, pense em biografias que você vai aprender em duas frentes. Esse é uma paixão que não é propriamente uma biografia de uma pessoa só, é a biografia de uma relação. Chama Tete a Tete, é a história da Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre é Nobel de Literatura, a Simone de Beauvoir foi uma ícone, os dois ícones do existencialismo, e a Simone de Beauvoir uma feminista. E eu acho que hoje em dia a gente precisa rever os conceitos do que é feminismo pra gente não ficar assustado, porque é isso que tá acontecendo, né? Ultimamente, quando a gente fala em feminismo, o pessoal se assusta. Mas por quê? Porque você tá vendo imagens que estão te apresentando. Será que você foi lá estudar um pouquinho pra entender um pouquinho? Então entende um pouquinho da vida de feministas e sobre a história do feminismo. No caso aqui, uma história de amor de um homem e de uma mulher com um pano de fundo muito interessante. Então a minha dica de livros sobre biografia são essas, tem várias outras, eu vou mostrar em outros vídeos, se vocês se interessarem, vocês falem aqui por favor nos comentários. O segundo livro que eu vou dar uma dica para vocês lerem chama O Mito da Beleza, de Naomi Wolf.
E o subtítulo dele é uma porrada na nossa cara. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Esse não é um livro para qualquer pessoa ler. E esse não é um livro simples de digerir. E é um livro dividido em capítulos. E o primeiro capítulo dele fala sobre o trabalho e da evolução da mulher no trabalho. Eu não conseguia parar de chorar lendo esse livro. O que tantas mulheres ao longo dos anos passaram para que você, para que eu, para que a gente tenha uma empresa, para que a gente possa fazer um vídeo como eu já fiz aqui no YouTube falando sobre assuntos polêmicos, para que a gente possa votar, para que a gente possa dirigir e para que a gente possa exigir que o nosso corpo é nosso. Então, quando eu li sobre o trabalho, eu chorava muito, porque mulheres já foram acusadas por serem bonitas, condenadas por serem bonitas. Da mesma maneira, mulheres ao longo da história já foram mandadas embora de trabalho e elas sustentavam suas famílias com esse dinheiro porque elas foram consideradas fora do padrão. Acredite, isso já foi usado em processos e sabe o que é mais incrível? O juiz aceitou a alegação da empresa de que ela era feia. Imagina o que foi para essa mulher e o que foi o resultado de um julgamento desse. Então, é um livro que não é simples, mas ele é necessário. Na minha opinião, todo mundo devia ler, toda mulher inteligente, antenada, toda mulher que se preocupa com si mesma. Todo mundo que grita que não é feminista devia ler esse livro para entender um caminho que foi traçado por nós lá atrás até hoje. E a gente tem que agradecer e continuar falando da importância da igualdade. Leia O Mito da Beleza. E o último livro que eu vou dar dica para vocês, ele tá o quê? Digital. Eu tenho Kindle e eu defendo hoje em dia, assim, a leitura também digital. Ela me favorece principalmente quando eu vou viajar, quando eu vou ler à noite. Então não tem preconceito, não. Eu acho que a gente pode conviver nos dois mundos muito bem. A gente não pode deixar de ler. A minha última dica, eu li esse livro quando eu falava muito sobre alimentação. E foi um livro que me assustou porque o livro não tem relação com alimentação. É um livro que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari. Esse cara é um historiador israelense genial, ele tem vários outros livros que mexem muito com a gente, mas Sapiens tá assim, tá entre os que eu acho mais incríveis, porque ele calhou muito com aquilo que eu acredito em relação à alimentação. Eu acredito que a alimentação tem que ser baseada em comida de verdade e que a gente reduziu demais a nossa alimentação. Esse livro, lógico, ele não fala só de alimentação, mas ele passa por vários processos de revolução do ser humano no seu desenvolvimento. Então ele passa sobre a revolução do pensamento humano, quando a gente começou a usar armas, quando a gente começou a usar ferramentas, e ele passa ali pelo processo, pela época da agricultura. Não fica só nisso, depois ele vai para a Revolução Industrial e ele caminha, né? É uma breve história da humanidade que ele fala. Mas o incrível quando você fala da agricultura nesse livro, em especial eu vou bater nesse tema para vocês verem como o cara é muito incrível, é que o trecho da Revolução Agrícola começa com o nome do capítulo que chama o seguinte: a maior fraude da história. E ele fala o seguinte, ó: por 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem intervenção humana. Tudo isso mudou mais ou menos há 10 mil anos. Então, 2 milhões de anos, o ser humano já existia. Há 10 mil anos, isso tudo mudou. Quando o Homo sapiens, que somos nós, se você não sabe, prazer, como é que você tá? Tudo bem? Nós somos Homo sapiens. Quando o Homo sapiens começou a dedicar quase todo o seu tempo e esforço para manipular os animais e manipular as plantas. Aí eu não vou entrar nem no fato da produção de alimentação ter aumentado, mas eu vou entrar nessa questão da saúde. E para isso eu vou ler um trechinho que eu acho que é surreal desse livro, para terminar esse vídeo aqui. Em vez de pronunciar uma nova era de vida tranquila, a Revolução Agrícola proporcionou aos agricultores uma vida geral mais difícil e menos gratificante que a dos caçadores-coletores. Olha que loucura. Estes passavam o tempo com atividades mais variadas, os caçadores-coletores, e estimulantes, estavam menos expostos a ameaça de fome e de doença. A Revolução Agrícola certamente aumentou o total de alimentos à disposição da humanidade. Isso é inegável. Mas os alimentos extras não se traduziram em uma dieta melhor, olha que loucura, ou em mais lazer. Em vez disso, se traduziram em explosões populacionais e elites favorecidas. Em média, um agricultor trabalhava mais que um caçador-coletor. Eu nunca imaginei isso, que um caçador-coletor que ficava atrás da comida trabalhasse menos do que um agricultor e obtinha em troca uma dieta pior. A Revolução Agrícola foi a maior fraude
da humanidade. Eu acho que vale a pena a gente ler esse livro pra gente aprender, pra gente entender. Lembro, Sapiens não é um livro sobre dieta, é um livro sobre o ser humano. Então essas foram as minhas dicas de leitura. Eu quero muito a opinião de vocês. Se inscreve no canal, fala se esse vídeo foi bacana, dá o seu joinha, dá a sua opinião, ativa o sininho e fala comigo, gente. O que eu quero fazer é uma troca. Isso aqui é uma via de mão dupla sempre. Leiam, leiam.